Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais quentes do processo civil para concurso, a teoria geral da prova. Quem está na batalha aí para passar nas provas da FGV sabe, esse assunto pode ser o divisor de águas. Então, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Pensa comigo, e se fosse possível gabaritar, tipo 99% de um assunto super cascudo de concurso, focando só em dois conceitos? Parece papo de vendedor, né? Mas olha, é exatamente isso que uma análise bem estratégica das últimas provas mostra pra gente. Fica por aqui, que o caminho das pedras para garantir esses pontos está prestes a ser revelado. Então, para começar, vamos alinhar o básico, né? Porque, afinal de contas, a prova bom, ela é o coração do processo. É o que constrói a verdade ali dentro dos autos. É uma pergunta que parece até meio filosófica, né? Mas no direito, a resposta é super prática. Pensa bem, o juiz ele não estava lá na hora que tudo aconteceu. Então, como é que ele vai decidir quem está falando a verdade? Pois é através das provas. E aí a gente chega na definição mais técnica. Prova é, basicamente, qualquer meio que a lei permite para tentar convencer o juiz de que uma alegação sobre um fato importante para o caso, é verdadeira. É isso, simples assim. Beleza. Agora vem a parte que todo mundo quer saber, a parte estratégica. E o que a gente vai ver aqui não é achismo, tá? É tudo baseado em dados, no que a FGV realmente anda cobrando nas provas. Olha só a base dessa análise. Foram 29 questões, tá? E não é de qualquer concurso, não. São concursos de peso num período bem longo. Ou seja, com isso, a gente consegue ter uma visão super clara do que a banca gosta de pedir. E o resultado? Bom, o resultado é impressionante. É de cair o queixo, na verdade. Praticamente todas as questões, quase 100%, se dividem em só dois tópicos. De um lado, provas em espécie, com 51%, e do outro, produção antecipada da prova, com 49%. O que isso quer dizer? Que se a pessoa dominar esses dois pontos, ela praticamente gabarita o tema. É o cúmulo da eficiência no estudo. Não tem como ser mais direto que isso. Então vamos começar pelo maior pedaço da pizza, né? Aquele que abocanha 51% das questões. A gente vai dar um mergulho fundo nos tipos de prova que mais caem, aqueles que têm que estar na ponta da língua. E dentro desse universo das provas em espécie, tem uma que é a rainha absoluta, a campeã de audiência. Se fosse para apostar todas as fichas em um único subtópico, seria nesse: confissão. A frequência com que esse assunto despenca na prova é impressionante. E a definição aqui é a chave de tudo, então presta atenção. Confissão é quando a parte, por vontade própria, chega e reconhece um fato que é ruim para ela e, claro, bom para a parte contrária. É basicamente dizer, sim, aquilo que meu adversário alegou é verdade. É um tiro no próprio pé, processualmente falando. Agora, atenção para as regras de ouro da confissão, que é o que a banca adora cobrar. Primeiro, ela é irrevogável. Confessou, tá confessado, já era. Só dá para anular se tiver um vício muito grave, tipo coação. Segundo, ela é indivisível. Não dá para pegar só a parte que interessa e ignorar o resto. Ou aceita tudo ou nada. E terceiro, é individual. Se um dos réus confessa, o problema é dele. Não prejudica os outros. É cada um por si. E aqui tem uma das pegadinhas mais clássicas de prova sobre esse assunto. Não pode confundir depoimento pessoal com o interrogatório, de jeito nenhum. O depoimento que impede a outra parte, querendo arrancar uma confissão. Se a pessoa se recusa a falar, dançou, pena de confesso. Já o interrogatório é o juiz que manda fazer, de ofício, só para esclarecer um ponto. E aí, se a parte não quiser falar, tudo bem, não tem pena de confesso. Entender essa diferença é crucial. Pronto, agora a gente vira a chave e vai para o nosso segundo grande bloco, aquele que responde pelos outros 49% das questões. Um tema com o mesmíssimo peso do anterior, a famosa produção antecipada da prova. E o ponto mais importante para começar aqui é o seguinte: isso é uma ação autônoma. Não é uma medida cautelar, não é um pedidinho dentro de outro processo. É uma ação judicial por si só, com vida própria, com objetivos bem definidos. Essa é a base de tudo. Tá, mas quando que se usa isso na prática? O CPC lista 3 situações principais. A primeira é a mais óbvia, quando existe um medo real de que a prova simplesmente suma ou fique impossível de conseguir depois. A segunda é para tentar um acordo. Às vezes, mostrar a prova que se tem já resolve a briga sem precisar de um processo inteiro. E a terceira é puramente estratégica, para saber se vale a pena entrar com a ação principal ou se é melhor deixar quieto. E agora, uma pergunta que vale ouro em qualquer prova. Vamos lá.
Se a ação de produção antecipada de prova correu na comarca de São Paulo, por exemplo, o juiz de lá fica amarrado, ele vai ser obrigado a julgar a ação principal que talvez venha depois? Fica essa dúvida. A resposta é um gigantesco e sonoro não. E essa, pessoal, é uma das informações mais batidas em concursos sobre esse tema. Tem que tatuar isso na mente. A produção antecipada de prova não previne a competência, ou seja, ela não trava o juízo. A ação principal, se vier a existir, pode ser proposta em qualquer outro lugar que seja competente, sem problema nenhum. Ok, a gente já viu os tipos de prova, já viu como produzir antes do tempo, mas falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Afinal, quem tem que provar o quê? De quem é a responsabilidade de levar cada prova para o processo? E para isso, a gente tem basicamente dois sistemas. A regra padrão, a estática, é aquela velha máxima. Quem alega, prova. Simples. O autor prova o que está pedindo e o réu prova o que está usando para se defender. Mas o CPC trouxe uma inovação fantástica, a distribuição dinâmica. Aqui, o juiz pode, se o caso for muito complicado, inverter o jogo. Ele pode jogar a responsabilidade de provar para a parte que tem mais facilidade. Pensa no consumidor contra um banco gigante. Faz muito mais sentido, né? Deixa o processo bem mais justo. Só que esse poder do juiz de inverter as coisas não é absoluto. Ele tem um limite muito claro, com um nome que, convenhamos, é impossível de esquecer: a vedação da prova diabólica. E o que é essa tal de prova diabólica? É muito simples. É exigir que alguém prove algo impossível ou tão difícil que chega a ser absurdo. O exemplo clássico é provar um fato negativo. Tenta provar que nunca esteve no Japão. Como se faz isso? Não dá. Então a lei é clara. O juiz não pode inverter o ônus e criar uma situação dessas para ninguém. É uma garantia básica de defesa. Certo. Então vamos amarrar todas as pontas. Qual é o resumo da ópera? O que tem que ficar gravado para garantir aquela vantagem estratégica na hora da prova? Olha, o mata da mina é este. Quase 100% das questões vão gerar em torno de provas em espécie e produção antecipada. Ponto. Dentro de provas em espécie, o alvo principal é confissão, tem que saber todos os detalhes. Sobre a produção antecipada, o detalhe que mais cai é aquele: ela não define a competência para o processo principal. E por fim, quando a questão for sobre ônus da prova, acende o alerta para a prova diabólica. Com isso bem firme na cabeça, o caminho fica muito mais fácil. Com essa análise na mão, a pergunta que fica é: como usar essa informação para direcionar os estudos e sair na frente? Saber onde a banca foca não é só uma dica, é uma vantagem competitiva real. Agora é usar isso de forma inteligente e ir buscar a aprovação.